Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Temer faz pronunciamento, parte para o ataque e diz que a acusação contra ele é ficção. E que não há provas de que recebeu propina e fala que não vai fugir da guerra. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contesta e afirma que há fartos elementos de prova. Ministro Edson Fachin define nos próximos dias quando e como enviará a denúncia à Câmara. Aliado de Janot fica em primeiro em lista tríplice da PGR. Nicolau Dino defendeu a cassação da chapa Dilma Temer no TSE. Tribunal Regional Federal derruba sentença de Moro e absolve o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, em um dos 5 processos nos quais foi condenado. E dobra a pena do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. A Rua Augusta não estava totalmente interditada durante o evento de skatistas no último domingo, quando um motorista atropelou pelo menos 5 pessoas e teve o carro atacado. A CT se defende, diz que os bloqueios foram feitos em etapas e que os participantes não cumpriram o horário combinado. A ata da reunião da CT com a organização do evento comprova que o combinado era que a companhia interditasse a via das 9h30 da manhã até o meio-dia, portanto, antes do horário que mostra os carros circulando na rua. A concentração do evento pelo Dia Mundial do Skate estava marcada para as 10 horas da manhã lá na Avenida Paulista. Já a saída dos skatistas estava agendada para as 10h30, de acordo com o cronograma oficial. Por isso é que os organizadores não reconhecem que o grupo que desceu aqui à Rua Augusta antes do horário combinado era formado por participantes do evento. A suspeita é que esta turma tenha antecipado a saída por conta própria. Em nota, a CT explicou que os bloqueios foram feitos por etapas e ressaltou que é impossível fechar uma via de 1.671 metros e 10 transversais em poucos minutos. Os organizadores do evento Go Skate Day divulgaram uma nota na internet, dizendo que o atropelamento aconteceu dentro de um horário de responsabilidade da CT e que a companhia não fez nada para impedir a ação do motorista que atropelou várias pessoas, e nem para impedir o possível envolvimento de pessoas que tenham incentivado a saída antecipada de alguns participantes. A Prefeitura Regional da Sé afirmou que vai aplicar uma multa de R$20 mil à empresa responsável pela organização do evento. O motivo seria porque a empresa não controlou o horário de saída dos participantes. Os organizadores afirmam que ainda não foram notificados. O motorista José Iriovaldo vai responder em liberdade por periclitação da vida, que é expor outras pessoas ao perigo, direção perigosa e fuga do local do acidente. Ex-vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Luiz Carlos dos Santos, é condenado a mais de 16 anos de prisão por envolvimento com o PCC. Luiz Carlos dos Santos, que está preso desde novembro do ano passado, foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e participação em organização criminosa. Ele e mais de 30 advogados foram presos na Operação Etos, deflagrada pela Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo. Segundo as investigações, eles eram pagos para levar recados e ordens da cúpula da facção PCC de dentro das penitenciárias para os criminosos nas ruas. Santos confessou sua participação no esquema e confirmou que recebia uma mesada entre R$2 e R$5 mil da facção. Segundo ele, sua função era denegrir a imagem da Polícia Militar e da Segurança Pública do Estado. Pouco depois de ser levado para a penitenciária de Presidente Venceslau, o ex-vice-presidente do CONDEP afirmou que estava sendo ameaçado pela facção. Na sentença, o juiz Gabriel Medeiros, da primeira vara de Presidente Venceslau, afirma que o réu Luiz Carlos expôs sorrateiramente autoridades na deplorável, imoral, criminosa e inescrupulosa conduta de vender autoridades, provocando efeito negativo em outras instituições de importantíssimo valor em nossa sociedade. Além de Santos, mais 4 pessoas foram condenadas nesse processo. Ao todo, 54 foram denunciadas na Operação Etos, a maioria advogados.
Por causa do grande número de réus, a Justiça decidiu desmembrar os processos. Os outros acusados, 4 deles ainda foragidos, aguardam julgamento. Ministro Edson Fachin define nos próximos dias quando e como enviará para a Câmara a denúncia contra o presidente Michel Temer. Só depois deste aval dos parlamentares, o STF poderá decidir se abre processo contra o presidente. Agora que a denúncia contra o presidente chegou ao Supremo, o ministro Edson Fachin tem 2 opções. Encaminhar diretamente para a presidente do STF, Carmen Lúcia, para que ela envie à Câmara dos Deputados, ou a segunda e mais demorada possibilidade, abrir espaço para a defesa de Michel Temer e a réplica do Procurador-Geral da República. Rodrigo Janot apresentou ontem a denúncia formal em que acusa Temer de corrupção passiva. A decisão é histórica. Nunca um presidente da República brasileiro tinha sido denunciado ao Supremo, ainda no exercício do mandato. Em 1992, quando Fernando Collor de Mello foi acusado de corrupção, ele estava afastado do cargo e acabou absolvido anos depois pelo STF. Agora, a acusação formal contra Temer precisa da aprovação dos deputados federais, para só depois o Supremo decidir se abre um processo contra o presidente. Essa é uma exigência da Constituição. Por enquanto, Temer é acusado de corrupção passiva, mas se a ação penal realmente for aberta, ele vira réu e, em caso de condenação, pode ficar preso entre 2 e 12 anos. Não há prazo para que a acusação seja encaminhada ao Congresso. Mas, enquanto isso, Rodrigo Janot pode apresentar novas denúncias contra Temer. A acusação já apresentada tem como base as conversas gravadas entre Joesley Batista e Temer no Palácio do Jaburu, a entrega de uma mala com dinheiro ao suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures e as delações dos executivos da JBS Friboi. Na denúncia, o procurador afirma que os R$500 mil que estavam na mala e a promessa de outros R$38 milhões da JBS Friboi eram propina para Michel Temer e que ele chegou a receber os recursos entre março e abril deste ano por vontade livre e consciente e valendo-se de sua condição de chefe do Poder Executivo e liderança política nacional. Segundo Janot, o ex-assessor do presidente, Rodrigo Rocha Loures, flagrado correndo com a mala de R$500 mil, era o intermediário das operações. O Procurador-Geral da República pede na denúncia que o presidente seja condenado a pagar R$10 milhões por danos morais à coletividade e o ex-assessor R$2 milhões. Rocha Loures está preso. Ao apresentar a denúncia, Janot pediu a abertura de um novo inquérito contra Temer e Rocha Loures. Desta vez, eles são suspeitos de atuarem na edição de um decreto que poderia beneficiar a Rodrimar, empresa de comércio exterior que opera no Porto de Santos e apareceu nas delações da JBS Friboi e estaria envolvida no esquema de propina para, em troca, ter o contrato de exploração de portos ampliado sem licitação. E a denúncia contra Temer, claro, repercutiu no Congresso Nacional. A oposição diz que a situação é grave. A base do governo afirma que não há fatos comprometedores contra o presidente da República. Os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso defendem a renúncia de Temer. Para o vice-líder do governo, o deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, a denúncia deve ser vista com cautela. O parlamentar avalia que é uma tentativa de enfraquecer Temer. Eu não tenho dúvida nenhuma de que os deputados federais e deputadas que querem o melhor do nosso país, que querem que a economia continue crescendo, que continue a geração de empregos, nós temos que analisar com muita cautela e sempre lembrar que quem está fazendo essas denúncias é 2 irmãos marginais, bandidos, que teria que estar enquadrado em quase 200 crimes, que daria 2.000 anos de cadeia. Já a oposição discorda. Para o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, a situação é inédita e grave. Não tenho conhecimento dos autos, mas pelas provas públicas, que já são de conhecimento público, são muito graves. E a Câmara vai se deparar com isso. Um Congresso que afastou a presidente Dilma por talvez um erro formal ou por uma questão política, sem nenhuma justificativa, rasgando a Constituição Federal, vai se deparar agora com a denúncia penal em cima de um presidente da República. Eu acho muito difícil o Congresso Nacional segurar uma situação como essa. O presidente Temer tem pressa para que a denúncia seja votada na Câmara. As articulações agora são para a escolha do relator da Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado será o primeiro a analisar a denúncia contra Temer quando chegar na Câmara.
O deputado Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, é o mais cotado para assumir a função. Na CCJ da Câmara, o governo tem maioria e quer um placar folgado. O temor do Planalto é o plenário da Câmara, onde a votação será aberta, como foi a do impeachment de Dilma Rousseff, que aconteceu inclusive num domingo. Pressionados pelo olhar atento dos eleitores, os deputados aliados de Temer podem preferir apoiar a denúncia de Janot a assumir o enorme desgaste político de barrar a continuidade da investigação. Muitos buscam a reeleição no ano que vem. Por outro lado, o Planalto também pressiona, disseminando o raciocínio de que fortalecer Rodrigo Janot também coloca em risco boa parte dos parlamentares igualmente implicados em graves suspeitas. Para que a denúncia seja arquivada, o Palácio do Planalto precisa do apoio de pelo menos 172 deputados, 1/3 da casa. O governo diz ter esse quórum. Mas, para aliados, a base de sustentação de Temer é frágil e depende de fatos que possam surgir. E enquanto a articulação política corre solta no Congresso, os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique pediram a renúncia de Temer. Em artigo publicado na Folha de São Paulo, o tucano defendeu o ato como um gesto de grandeza, com o qual a sociedade iria concordar pelo bem do Brasil e a história reconheceria como mérito. Fernando Henrique sugere ainda que Temer promova uma reforma no Congresso com proposta de emenda à Constituição para adiantar as eleições diretas para daqui a 6 ou 8 meses. Já o ex-presidente Lula, réu em 5 ações penais, defendeu a renúncia durante entrevista à Rádio Itatiaia de Minas Gerais. O ideal seria que a gente tivesse um processo mais tranquilo, que tivesse... o próprio Temer poderia pedir a antecipação das eleições e a gente poder escolher, antes de outubro de 2018, um novo presidente da República, um novo Congresso Nacional. O presidente Michel Temer afirma que a denúncia por corrupção passiva contra ele é uma ficção. No pronunciamento, Temer atacou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e disse que ele fez um trabalho trôpego com o objetivo de parar o país. Ao lado de vários ministros e parlamentares da base aliada, Michel Temer falou por pouco mais de 15 minutos. Disse que, sob o aspecto jurídico, a preocupação dele com a denúncia é mínima. Eu fui denunciado por corrupção passiva. Notem, vou repetir a expressão, corrupção passiva, a esta altura da vida, sem jamais ter recebido valores, nunca vi o dinheiro e não participei de acertos para cometer ilícitos. Afinal, isto é que vale. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. Criaram uma trama de novela. Eu digo, meus amigos, minhas amigas, sem medo de errar, que a denúncia é uma ficção. O presidente ainda criticou a opção adotada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de apresentar as denúncias contra ele separadamente de acordo com cada crime. A denúncia que busca a revanche, a destruição e a vingança. E ainda, vejam bem, vou dizer aos senhores, ainda se fatiam as denúncias para provocar fatos semanais contra o governo. Querem parar o país, parar o Congresso, num ato político com denúncias frágeis e precárias. Temer não só atacou o trabalho de Janot, como foi irônico ao se referir ao ex-procurador Marcelo Miller, que trabalhou na equipe do PGR e saiu do Ministério Público para trabalhar na defesa da JBS Friboi. Miller atua no escritório de advocacia contratado pela empresa para fechar o acordo de delação premiada dos ex-executivos. Em nota, na época, a PGR esclareceu que Miller não participou das negociações. Esse senhor, que eu acabei de mencionar, e lamento ter de fazê-lo, deixa um emprego que, como disse, é um sonho de milhares de jovens acadêmicos, advogados, abandona o Ministério Público para trabalhar em empresa que faz delação premiada ao Procurador-Geral. E vocês sabem que quem deixa a Procuradoria tem uma quarentena, se não me engano, de 2 ou 3 meses. Não houve quarentena nenhuma. O cidadão saiu e já foi trabalhar
depois de procurar a empresa para oferecer serviços, foi trabalhar para esta empresa e ganhou, na verdade, milhões. E tudo, meus amigos, ratificado, tudo assegurado pelo Procurador-Geral. Poderíamos, talvez, concluir que os milhões não fossem unicamente para o assessor de confiança que deixou o cargo de Procurador da República. E eu volto a dizer que eu não quero fazer ilações, não denuncio sem provas. O presidente voltou a criticar o dono da JBS Friboi, Joesley Batista. E no caso do senhor grampeador, o desespero de se safar da cadeia moveu a ele e seus capangas para, na sequência, haver homologação de uma delação e distribuir o prêmio da impunidade. A Procuradoria-Geral da República divulgou nota na qual contesta as afirmações do presidente Michel Temer durante este pronunciamento. Segundo a nota, há fartos elementos de prova que fundamentam a denúncia de corrupção apresentada nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a denúncia contra Michel Temer. No pronunciamento sobre a denúncia que o acusa de corrupção passiva, Michel Temer revelou-se capaz de quase tudo, menos de fornecer explicações que eliminem as suspeitas que consomem a sua presidência. Temer chamou a denúncia de ficção. Disse que ela se baseia em ilações, não em provas. E insinuou que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, recebeu dinheiro. É muito ataque e nenhuma defesa. Temer discutiu sua fala com o marqueteiro Elcinho Moco. E uma velha regra da propaganda política é identificar claramente o inimigo. O demônio de Temer agora é Rodrigo Janot. Atacando o Procurador-Geral, Temer imagina que fica liberado de todo o exame do mal, principalmente o mais difícil, que é o autoexame. Temer citou o caso de um procurador que trabalhava com Janot e se bandeou para um escritório que negocia delações. Temer insinuou que os milhões recebidos pelo desertor foram divididos com Janot. Esse enredo só tem um problema. Ainda que Janot fosse o tinhoso, há em cena fatos incômodos à espera de explicação. Temer recebeu um corruptor no Jaburu, indicou ao visitante um interlocutor e dias depois esse preposto do presidente foi filmado atracado à propina de R$500 mil numa mala. Sobre isso, Temer não disse nenhuma palavra. Boa noite. A Polícia Federal informou agora há pouco que, por insuficiência de orçamento, está suspenso por tempo indeterminado o serviço de emissão de novos passaportes. Segundo a Polícia Federal, o agendamento online do serviço e atendimento nos postos vão funcionar normalmente, mas não há previsão para a retomada na entrega dos documentos de viagem requeridos a partir das 10 da noite de hoje. A Europa foi novamente alvo de um ataque cibernético. Segundo empresas de segurança de informação, o ataque foi similar ao de maio deste ano, que sequestrou 200 mil computadores em 150 países, com pedido de resgate na moeda eletrônica Bitcoin. A Ucrânia teria sido um dos países mais afetados com a paralisação da rede elétrica, bancária e de telecomunicações. E aqui no Brasil, alguns hospitais também registraram panes por causa do ataque cibernético. O Hospital do Câncer de Barretos informou que cerca de 1.000 computadores foram afetados. As unidades do Hospital de Jales e Porto Velho tiveram computadores comprometidos. Os equipamentos ainda não voltaram a funcionar, prejudicando o atendimento de centenas de pacientes. Os senadores Romero Jucá e Renan Calheiros, ambos do PMDB, bateram boca hoje no Senado durante o debate sobre a votação da reforma trabalhista no plenário da Casa. Renan acusou o governo Temer de não ter legitimidade para fazer qualquer reforma e de ser comandado por um presidiário, referência a Eduardo Cunha, preso pela Operação Lava Jato. O bate-boca entre Romero Jucá e Renan Calheiros começou quando o líder do governo ameaçou tirar Renan da liderança do PMDB no Senado, já que ele não tem se comprometido com as votações de interesse do governo na casa. O governo mandou uma reforma e o Congresso transformou em outra reforma. Muito melhor, muito mais abrangente, muito mais inclusiva.
sem tirar nenhum direito do trabalhador. Não é verdade que estamos tirando direitos. Nós fizemos uma reunião de bancada e por 17-5 nós definimos que apoiaríamos a reforma e que as coisas ficariam como estão. Se Vossa Excelência muda de posição, nos dá a condição de mudar também. Ao ser citado, Renan iniciou um pequeno tumulto no plenário e, ao pedir a palavra, não poupou Michel Temer de críticas. Este governo que está aí, infelizmente, não tem nenhuma condição de propor ao país essas reformas que penalizarão a população. O erro do presidente Temer foi achar que poderia governar o Brasil influenciado por um presidiário de Curitiba. Isso não ia chegar a lugar nenhum, ainda mais com o presidiário recolhido ao cárcere em Curitiba e continuando a receber dinheiro, que é lamentavelmente o que hoje a realidade e a circunstância nos expõe. Aliado de Janot fica em primeiro na lista tríplice da PGR. Os 3 nomes dos candidatos que poderão substituir o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que deixa o cargo em setembro, foram divulgados hoje. O vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, foi o nome mais votado com 621 votos. Ele foi a favor da cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Dino está na lista ao lado dos subprocuradores-gerais Raquel Dodge, que teve 587 votos, e Mário Bonsalha, que recebeu 564 votos. A lista será enviada ao presidente Michel Temer nos próximos dias, mas ele não é obrigado a escolher um nome dela. A Constituição prevê que o presidente pode indicar qualquer membro do Ministério Público Federal com mais de 35 anos de idade para o cargo. Porém, isso não deve acontecer, já que quando assumiu a presidência, em maio de 2016, Temer disse que manteria a tradição de escolher o nome mais votado na lista para a Procuradoria-Geral. O Tribunal Regional Federal, com sede em Porto Alegre, derrubou a sentença do juiz federal Sérgio Moro e absolveu o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, em um dos 5 processos nos quais foi condenado. Nesse, o petista havia sido condenado a 15 anos e 4 meses de prisão, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Na mesma decisão, o tribunal aumentou a pena do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, em 23 anos. Em nota, o tribunal informou que 2 de 3 desembargadores entenderam que as provas contra Vacari são insuficientes e se basearam apenas em delações premiadas. A denúncia acusava Vacari de ter intermediado para o PT o pagamento de mais de 4 milhões de reais em propinas com a Petrobras. Ele está preso há mais de 2 anos. A sentença de 15 anos e 4 meses é a primeira e mais alta de Vacari na Lava Jato. O petista foi condenado em outros 4 processos, apenas que somam mais de 30 anos. Esse é o primeiro que passa pela segunda instância. A defesa de Vacari ainda não sabe se ele ganhará a liberdade devido a estas outras condenações, mas afirmou que vai entrar com recurso na Justiça Federal de Curitiba para pedir que o ex-tesoureiro do PT seja solto. Na mesma decisão, o tribunal aumentou a pena do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, de 20 anos e 8 meses de reclusão para 43 anos e 9 meses, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Mesmo após o julgamento das apelações, os réus ainda podem recorrer na própria corte, questionando a decisão da turma. O Ministério Público Federal informou que vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Federal que absolveu Vacari. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Fernando Henrique pregou renúncia de Temer, eleições gerais e fim da reeleição. O mesmo Fernando Henrique que teve comprada a emenda para a reeleição e defendeu a pinguela com Temer. Uma década de debate feroz sobre corrupção e usaram a gambiarra pedalada para derrubar Dilma e enfiar na presidência um bando de antigos e conhecidos acusados de corrupção. Nesse faz de conta, por anos, manchetes com corruptos pontificando sobre a corrupção alheia. Por anos, marqueteiros Caixa 2 e agregados produzindo marketing ou pontificando sobre o Caixa 2 alheio. Caixa 2 é crime ou não? E as panelas? Tudo depende do faz de conta.
Por anos, procuradores sentados sobre informações que indicavam a corrupção político-partidária empresarial é sistêmica, generalizada. Mas silêncio não faz de conta. Como se já nas portarias do sistema judiciário de empresas e de relações não se soubesse como funciona e quem paga a conta. Moro condenou Palocci a 12 anos e mesmo se não tiver provas cabais, condenará Lula. E se faz de conta não saber que assim será. Na Justiça, Palocci, ex-ministro da Fazenda, tentou informar sobre auxílio dado a empresas. Disse, empresas de comunicação tiveram sérios problemas, inclusive com algumas empresas declarando default, calote, nos compromissos externos. O assunto foi interrompido. Palocci ainda ofereceu, posso dar o caminho que talvez vá dar 1 ano de trabalho, mas é trabalho que faz bem ao Brasil. Agora, ao condenar Palocci, o juiz Moro respondeu às ofertas de ampla delação feitas pelo ex-ministro. Disse, soaram mais como ameaça do que como declaração sincera. É o faz de conta. No mundo real, Palocci já está conversando com procuradores e já se busca, inclusive, desenhar um acordo de leniência para o setor financeiro. Executivos assumiriam os crimes e os bancos pagariam multas e livrariam a cara. Boa noite. Depois de analisar o GPS do avião que foi interceptado com mais de 600 quilos de cocaína no domingo, Polícia Federal descarta a possibilidade da aeronave ter decolado da fazenda Itamaraty Norte, arrendada por empresa do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e da família dele. Segundo a Polícia Federal, o avião saiu de Cuiabá, foi à Bolívia e tinha como destino uma fazenda em Jussara, cidade do estado de Goiás. O piloto prestou depoimento e disse que mentiu sobre o plano de voo à FAB. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Os bastidores do Brasileirão você encontra no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Assista agora, Todo Seu.